Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Então, boa tarde a todos, outra vez. Vamos dar então início à reunião ordinária de 22 de fevereiro de 2023. Começando pela aprovação da ata referente à reunião ordinária realizada a 7 de fevereiro. Não sei se... Não? Eu tenho aqui dois reparos lá. Dois? Dois reparos a fazer. No ponto, que é preciso corrigir. No ponto 12, eu tive aquela intervenção sobre o protocolo do Clube Atlético de Macedo Cavaleiros e do GDM. A liberação não pode ser. Em que página está? Está na página 27. Na página 27 da deliberação não pode ser isto. Nós temos que aprovar o protocolo na totalidade, como se falou. O que está aqui deliberado é este protocolo parcial. E depois, isto no ponto 12, no ponto 13 também é diferente. O assunto era pedir isenção de pagamento de taxas do pavilhão municipal requerido pelo GDM. Estamos a falar na página 29. E pedir isenção de taxas de utilização do estádio municipal pelo Clube Atlético, na página 30. A deliberação diz que a Câmara deliberou isentar o Clube Atlético, isentar o GDM. Muito bem. Mas o que a Câmara tem que deliberar é essa isenção, como diz o protocolo, como diz o regulamento, se é parcial ou se é total. Portanto, a correção que tem que ser feita é a isenção total das taxas. Não é? Mas na primeira anotação que fez, nós tínhamos falado aqui que era na totalidade. Falou Mas sobre na deliberação não isso. está. É isso que não está. A deliberação é... Ok. São estas três. Pronto, é só acrescentar esta nota. Muito bem. Obrigado pela correção. Vamos então passar... O seu diretor queria nos dar a informação. Fazer o reporte do resumo da tesouraria em data de 23 de fevereiro, cujo saldo de dotações orçamentais era de 1.259.206,67 euros. Por sua vez, o saldo de dotações não orçamentais era de 943.822,98 euros. Muito obrigado. Passávamos então à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Pode. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, gostaria, aliás, já tem sido reiterado da minha parte, chamar aqui a atenção para a questão do Parque da Cidade, para o Parque Urbano, e gostaria também de chamar-lhe aqui a atenção outra vez, porque tem havido, desde há cerca de um mês para cá, uma degradação com as condições climatéricas e também com uma utilização por parte já das pessoas, não sei se Vossa Excelência tem reparado, mas tem havido uma degradação bastante grande dos sítios onde as pessoas passam. Aquilo é feito em arião. A parte que faz a delimitação para a erva é meramente uma placa plástica ou metálica, ou aquilo é, que faz com que, não sei se já reparou, mas já está a haver uma invasão de tudo o que é ervas para a parte onde as pessoas passam. Aquilo é arião, como disse, e com as chuvas já está tudo a descascar, sobretudo nos bordos laterais, e portanto há ali uma degradação que já se nota, é visível, do parque urbano. Chamar-lhe também a atenção para a questão do conhecido lago que ali existe, que pese embora chova, a água desaparece praticamente, que aquilo já não existe ali água, o que deixa-me agora à parte. Eu tinha prometido que oferecia 4 patinhos para pôr no lago, não tarda nada, não há lago para pôr os patos. E, portanto, eles estão pedidos e estou a ver se criam condições para que eles lá estejam. Mas, de qualquer das maneiras, deixando este reparo à parte, que é meramente uma questão portanto, ilustrativa, dizer-lhe que me preocupa a questão daquele lago. E deixar-lhe aqui, não sei se será possível,
mas uma vez que aprovamos aqui no orçamento participativo a obra de pôr ali uma pista de skate, então por que não pensar, Vossa Excelência, se aquele lago terá alguma utilidade ali, porque já estamos a ver que vai ser um poço de problemas. Quer no verão, porque vamos ter que meter ali água e provavelmente não vamos ter água para meter, ou vamos ter que a gastar. A taxa de evaporação vai ser altíssima. No inverno, os problemas que ele já tem, que não retém ali água e, portanto, não sei até que ponto é que será útil, ou pedir ao projetista, após a análise que Vossa Excelência faça, pedir, portanto, ao projetista para fazer ali uma alteração daquela zona, que eu acho que seria, portanto, plausível. Outra questão que gostaria de chamar aqui era a questão dos imóveis do Estado que temos no nosso concelho. Como Vossa Excelência sabe, ultimamente tem vindo às luzes a questão da habitação e, portanto, nós também temos que olhar, embora se olhe para a panorâmica que há no país, mas temos que muito mais olhar para a panorâmica que temos aqui no nosso concelho. E uma coisa é verdade, nós temos olhado para a habitação para as pessoas mais carenciadas, mas não temos olhado, ou seja, com tanto afinco, para a habitação para a classe média. E chamar-lhe a atenção, até porque a oferta, como Vossa Excelência sabe, e já o tem dito, é reduzida, e, portanto, temos aqui vários imóveis do Estado, e passo a, portanto, cito alguns, os imóveis que a Direção Regional da Agricultura tem ali em frente ao Piaget, que estão em acentuado estado de degradação, embora estejam ocupados por 2 associações, mas as renovações não são nenhumas. As casas que o Ministério da Justiça tem, as casas que o Ministério da Agricultura tem, portanto espalhadas pelo Concelho junto às florestas e junto às vias de comunicação, e inclusivamente este edifício que aqui temos do Ministério da Educação, em que Vossa Excelência já prometeu variadíssimas vezes que seria uma residência para estudantes, e até hoje não temos ali rigorosamente nada. E, portanto, chamar-lhe a atenção para estes imóveis, e uma vez que estamos a discutir a questão da habitação, ou seja, seria talvez plausível, exercendo alguma pressão política por parte de Vossa Excelência, que estes imóveis possam reverter para o património municipal, ou pelo menos haja uma cedência em comodato para a autarquia, de modo a que a autarquia possa ou alugar após a recuperação, ou então dar-lhe algum destino, que não o que existe agora, que é um perfeito descalabro destes edifícios. Eu recordo passei lá ainda anteontem, junto a Moraes, que é uma pena aquele edifício junto no cruzamento da Breda está naquelas condições, que é um imóvel dentro dos que temos junto às florestas, é um imóvel muito bonito, e, portanto, é uma pena estar nas condições em que está. E, portanto, chamava a atenção de Vossa Excelência para isso. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes e àqueles que nos ouvem aqui em casa. Sr. Presidente, na última reunião fizemos e demos os parabéns pelo evento da Feira da Caça, e pedir que de alguma forma pudesse adiantar números sobre os gastos e os investimentos da Câmara Municipal neste evento. Tivemos a oportunidade também de lhe dar os parabéns pela crescente adesão e pelo dinamismo da mesma feira, e hoje pretendia de alguma maneira poder contribuir também com aquilo que entendemos que poderão ser melhorias ou mais-valias a acrescentar a este certame. Porque quando atingimos um patamar elevado, quando a adesão das pessoas é muita e cada vez mais, o anfitrião tem a obrigação de, se convida para vir à nossa casa e para aqui poderem comprar os nossos produtos, não deveríamos fazer pagar quem nos visita, pagar o bilhete de entrada. E a pagar alguma coisa, poderíamos se calhar encaminhar esse dinheiro para associações, como já se fez noutras alturas, de cariz social, como os escoteiros ou os bombeiros, outras associações que pudessem beneficiar dessa mais-valia. Este é um certame que recebe, de facto, cada vez mais pessoas, e muito bem, e temos que lhe dar condições físicas e logísticas e com a qualidade que lhes é devida. Temos que ter restaurantes no recinto em número suficiente, que não aconteceu este ano.
Temos que ter tendas e lugares sentados para que todos os caçadores possam jantar condignamente, que penso também não aconteceu este ano. Achamos que a organização deveria investir também na animação noturna, e pagar, nomeadamente, aos artistas da terra e não só, que pudessem vir animar as noites da Feira da Caça. Terem que ser os bares que já pagam por si só para lá estarem a ter que pagar os artistas e os DJs que lá estão, não será um bom princípio para se investir e impulsionar a qualidade deste evento. Ainda assim, o saldo penso que é francamente positivo e ainda bem. Já o parabenizámos antes e voltamos a fazê-lo. Finalizado o que está também o Carnaval, é tempo também de lhe dar novamente os parabéns e realçar o sucesso de mais este Carnaval do Intrudo Chocalheiro. Realçar aqui o trabalho conjunto quer da Câmara, quer da Junta de Podense e da Associação de Caretos. António Carneiro é de facto o timoneiro deste grande evento, que é já o maior do nosso concelho e um selo de qualidade sem igual no distrito. Mas também aqui, e porque de facto já reúne multidões consideráveis, será a altura de se investir ainda mais em tendas temáticas ou em mais espaços, em mais sanitários, ainda que aqueles existentes, apesar de poucos, estiveram sempre limpos e apresentáveis. E também, na altura de Carnaval, porque não decorarmos a nossa cidade com máscaras alusivas aos caretos, aproveitar se calhar os professores das atividades de enriquecimento curricular na área da expressão plástica e termos de facto aqui algum dinamismo, porque aquilo que nós pudemos observar é que eram de facto excursões de autocarros com cerca de 40, 50 pessoas que no domingo andavam aqui à tarde, na terça-feira também andavam aqui à tarde e estava tudo fechado. E as pessoas de facto até diziam: aqui são todos ricos, porque ninguém quer vender. Nós queremos comprar qualquer coisa para levar para casa e perguntavam onde é que podemos comprar alheiras, onde é que podemos comprar qualquer coisa e não está nada aberto. De facto, aqui uma sinergia conjunta, quer com os caretos, quer com a associação comercial, quer com todos os empresários, de maneira a podermos dinamizar este espaço e que quem nos visita, que já são os largos milhares, pudesse de facto também vir à cidade e perceber que é aqui também a sede do concelho e é aqui também a sede dos caretos, embora a aldeia que lhe dá o nome e origem seja em Podense, mas de facto as pessoas vêm a Macedo e não veem aqui nada do Carnaval. Para terminar o assunto do Carnaval, gostaria também de felicitar pelo regresso do desfile noturno. Poderá dizer-se que foi melhor ou pior, não interessa, mas está de novo a fazer parte das festividades, que é uma coisa positiva. Eu deixava também aqui uma nota e até um recado das crianças, Sr. Presidente, e porque eu trabalho com elas, trago-lhe um recado, é que elas ficaram um bocadinho desencantadas com o final do desfile. Porque as crianças, para elas, a festa tem que ter movimento, tem que ter alegria, tem que ter cor. E eles fizeram o desfile, chegaram em frente à Câmara e não viram mais nada, a não ser um aglomerado de gente e de muitas escolas juntas e muitos pais a tirar fotografias. E perguntavam: Moti, onde é a festa? Onde é que estão os balões? Onde é que estão os palhaços? Onde é que estão os malabaristas? E não havia, de facto, não havia isso. E nós costumávamos fazer este circuito, mas voltávamos de novo para o São Pedro e naquele espaço, ou um lanche, ou uma garrafa de água, ou qualquer coisa que dissesse assim, está a terminar. De facto, eles ficaram um bocadinho defraudados na expectativa de, ao chegar aqui, encontrarem alguma coisa, uma pipoca, qualquer coisa que lhes fizesse lembrar que, de facto, a festa era para eles e era deles também. Ainda assim, acho que foi uma participação positiva. Deixava, se calhar, um repto que as escolas pautassem por trajes alusivos aos temas e aos projetos que pudessem estar a trabalhar cada escola, ou agrupamento, ou as escolas particulares, no sentido de haver trabalho também das crianças e dos adultos e não só os fatos já comprados e ao gosto de cada criança, naturalmente. Para concluir, Sr. Presidente, a Câmara tem sido um bom parceiro na Feira da Caça e tem trabalhado muito bem com esta parceria Câmara-Associação dos Caçadores. A Câmara tem sido um bom parceiro no Intrudo Chocalheiro e tem trabalhado muito bem com esta parceria Câmara-Associação dos Caretos. Só falta, e deixo-lhe este desafio, e levar para o mesmo patamar a Feira de São Pedro. Sabemos todos a necessidade de impulsionar e dinamizar o comércio local, sabemos todos, pelo menos deveríamos saber, que terá da parte da Associação Comercial a mesma qualidade na parceria para que esta Feira de São Pedro volte a ser aquilo que todos nós gostaríamos que fosse. É este o desafio que lhe coloco, Sr. Presidente. Estabeleça uma parceria idêntica à Associação dos Caretos e à Associação dos Caçadores com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Macedo,
e eleve de novo este certame concelhio. Sairemos com toda a certeza todos a ganhar. E para terminar, e por último, um louvor também de boas práticas à Junta de Freguesia de Macedo. Está de parabéns pela iniciativa tomada ao Executivo da Junta, na pessoa do Sr. Presidente Sérgio Borges. Numa altura em que as temperaturas não dão tréguas e os preços do gás e da eletricidade parecem não parar de subir, a iniciativa Lenha Solidária é uma estratégia de mestre na ajuda a quem mais precisa. 60 kg de lenha grátis por agregado familiar de 15 em 15 dias até que haja ruptura de estoque é, no nosso entender, a única ajuda efetiva e de peso nos apoios sociais às famílias que estão com maiores dificuldades em aquecer os seus lares. Que estas boas práticas possam ter repercussão noutras freguesias e mais pessoas possam beneficiar delas. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos que estão, nos vão ver e ouvir lá em casa. Sr. Presidente, as minhas questões têm a ver com o processo que a Câmara perdeu com os funcionários desta casa, e o que eu gostaria de saber é, principalmente, qual o valor envolvido nestas indenizações, se os funcionários vão ser recolocados na sua posição, e quando é que vai ser resolvido esse problema. E realço agora que, como devem imaginar, não é? Este ato, que não sei se na altura foi bem aconselhado ou não, que trouxe prejuízos efetivos para a casa que seremos todos a pagar. Só essa a minha intervenção. Muito obrigado. Muito bem, obrigado pelas questões. Cumprimentava os ouvintes que nos acompanham pela rádio e TV Onda Livre, todos que nos ouvem em casa, e começaria então por responder às questões colocadas. A primeira questão sobre o Parque da Cidade e a degradação das passagens. É assim, obviamente que o projetista desenhou as passagens da forma que estão. Certamente no comportamento não será todo igual em todos os territórios. Quem projetou daquela forma. Nós vamos ter que acompanhar a evolução e delimitar devidamente a passagem de ervas para a parte do areião ou não. Temos uma equipa dedicada a isso. Acredito que não possam fazer tudo de uma vez só, mas estamos atentos. E, obviamente, que se tivermos que tomar outro tipo de atitude, tomaremos. Mas a nossa equipa está atenta, temos um responsável e certamente eu trocarei opiniões para saber se tudo estará a ser acautelado. O mesmo se passa com o lago. De facto, não tem sido fácil manter os níveis de água. Temos lá um mecanismo já de compensação da água, penso que aquilo foi já alterado e se tivermos que fazer correções, faremos. Relativamente aos patinhos, eles irão ter condições para ir para lá, não? Portanto, não é por aí. Mas isto sim, temos estado atentos. É como lhe digo, já houve ali correções. Infelizmente, o isolamento que não evita que haja a evaporação, mas o isolamento, pelo menos para não permitir infiltrações, foi danificado já uma vez, antes ainda da obra concluída, e infelizmente em toda a cidade tem havido atos de vandalismo e é como eu digo, temos de ser vigilantes e temos de tentar levar as pessoas a ser mais sensíveis, porque isto é património de todos. Relativamente ao prever outra solução para ali, iremos discutir isso, mas neste momento dar-me-ia muito prazer mantermos o lago. Portanto, eu sei que é uma questão às vezes ecológica,
mas se tivermos ali uma forma de compensar e reutilizar aquela água, talvez não seja um desperdício tão grande assim. Vamos estar atentos a isso e eu agradeço o alertar para isso, mas vamos estar atentos. Falou também na questão do orçamento participativo e da possibilidade de, eventualmente, nós reconvertermos esse mesmo lago. É como lhe digo, eu gostaria de manter o lago e criarmos outro tipo de soluções. E o espaço para desportos radicais, vamos também mantê-lo, como digo, estamos a estudar uma nova localização, porque aquela localização, penso que era da opinião de todos nós, talvez não fosse a melhor. Portanto, e isso está a ser acautelado com o projetista. Iremos falar também nessa questão. A questão dos imóveis do Estado é um problema que nós temos desde sempre. As pessoas acompanharam o processo do contrato com o Estado para nós podermos requalificar o espaço para utilização de habitação para estudantes. Já sabemos que o processo correu mal, não dependeu de nós éramos apenas uma das partes envolvidas. Neste momento, o que eu posso dizer é que temos uma reunião pedida com a Ministra da Habitação para que ela seja facilitadora neste processo. E uma das propostas que estão em cima da mesa é passar para a nossa posse através de um contrato de comodato, juntamente com os outros casos que referiu, da Casa dos Magistrados. Por acaso, não colocamos a hipótese com as casas ali em frente ao Piaget, porque estão a ser utilizadas e também não queremos despejar, mas obviamente que se houver outras soluções mais tarde, nomeadamente outros espaços que nós tenhamos disponíveis para as associações, utilizarmos também essas casas porque fará sentido, não é? Nós, como sabem, precisamos de algumas casas de emergência social, e porque temos neste momento só uma, temos uma residência também no Geoparque, mas é uma residência para artistas, portanto, numa emergência poderá ser utilizada, e temos o albergue em Salcelas, quer dizer, não temos realmente muita oferta para situações de emergência, mas até agora temos conseguido gerir. Mas o que eu posso prometer é que está pedida a reunião e nós continuamos a querer tomar posse através do contrato de comodato para podermos criar aqui soluções de habitação, nomeadamente para a classe média, mas isso a senhora vereadora, se quiser dar uma palavrinha sobre isso, há uma possibilidade também de adquirir alguns edifícios que não estejam em grandes condições, desde que os proprietários assim o entendam, porque no programa Primeiro Direito isso é uma das possibilidades, mas a senhora vereadora poder-nos dar aqui, eu depois continuo a falar, dar-nos aqui alguma ideia sobre o que se vai passar com esse tipo de habitações que estão, no fundo, devolutas e degradadas. Boa tarde a todos. De facto, a política de habitação, ou a nova geração de políticas de habitação está aí, e, portanto, há vários programas que estão alinhados nesse sentido de aumentar o parque habitacional, quer social, quer o arrendamento a preços acessíveis. Neste âmbito está feita a nossa estratégia de habitação e, portanto, estamos a trabalhar na sua concretização. Concretamente, vamos iniciar pela reabilitação do bairro da Alegria e também está previsto nesse âmbito a criação de novos fogos, e é a nossa intenção, como estava a dizer o Sr. Presidente, de facto, criar novos fogos de arrendamento acessíveis também para fazer face à problemática da disponibilidade de habitação que no nosso concelho está muito presente, e toda a gente tem sentido isso.
por um lado, há essa possibilidade de adquirir imóveis para depois reabilitar e lançar ao mercado a preços acessíveis, portanto, isso também será financiado pelo PRR, portanto, estamos a falar sempre no PRR que vai financiar estas soluções, tal como no âmbito do programa do Governo agora com os próprios imóveis, e também, como o Sr. Presidente já disse, isto também poderá ser uma solução também para os imóveis da Administração Central que poderão vir para a nossa posse, a posse da Câmara Municipal, sob contrato comodato ou outra modalidade, que assim seja. Estamos a trabalhar, de facto isto são processos morosos, demoram, portanto pressupõe sempre a instrução de candidaturas, a criação de projetos por um lado, e, por outro lado, também estamos dependentes dessa reunião com a Secretária de Estado, não, agora Ministra da Habitação, e para ver estas possibilidades também desses imóveis. Concretamente, a residência de estudantes, como o Sr. Presidente já disse, foi um processo que iniciou-se já há alguns anos, que inicialmente era através do Fundo Istamo, que depois faliu, portanto, vimos essa possibilidade de, através do PRR, submeter uma candidatura para a residência de estudantes de ensino superior, portanto essa era a condicionante, portanto o que esteve em cima da mesa foi o financiamento para o ensino superior, e nós não temos ensino superior infelizmente em Macedo de Cavaleiros, e ficamos condicionados ao Instituto Politécnico de Bragança, que à data não se mostrou muito disponível para celebrar o contrato, o que invalidou a possibilidade de irmos a esse financiamento. De facto, o Ministério da Educação já se mostrou disponível para o imóvel vir para a Câmara Municipal, e temos aqui 2 ou 3 soluções, quer para a habitação, quer também para a questão da juventude, para direcionar pronto, estamos a estudar, mas de facto isto carece também de algum estudo mais avançado e que também depende de outras entidades, mas estamos alinhados. Quanto à questão das casas do Ministério da Justiça e que estão na posse do ICNF, o próprio poderemos pensar nisso, de facto. Da Justiça, sim, mas estou a falar das do ICNF. Das do ICNF, aliás, foi constituído também um fundo imobiliário e, portanto, algumas aqui do nosso distrito já estão lá. Também poderá ser uma possibilidade, ainda já esteve em cima da mesa também intervir e requalificando essas casas, mas pronto, é como digo, há processos que dependem de outras instituições e, portanto, não são tão céleres quanto nós queremos. Não é? Portanto, não sei se o vereador quer dar... Só uma nota, de facto, nós já tínhamos tido uma primeira reunião, não com caráter formal, informal, com a atual Ministra da Habitação, portanto, enquanto ela ainda era Secretária de Estado, e ela prontificou-se a ajudar-nos neste processo. Portanto, como vocês sabem, não depende propriamente de nós, pode haver alguma pressão política, mas não é isso que decide. No entanto, estamos agora a aguardar agendamento, que só não houve essa reunião, que já esteve marcada, mas por causa da reformulação governamental que houve. Portanto, mas, de facto, essa reunião já esteve agendada. O Sr. Vereador, se quiser dar mais um esclarecimento. Só sobre a Casa dos Magistrados. Como sabe, Sr. Presidente, tivemos uma reunião no dia 4 de janeiro de 2023 em Lisboa, com o Sr. Secretário de Estado da Justiça, e onde também esteve, entre outras entidades, o Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, onde lhe foi falada esta questão da Casa dos Magistrados, e eu, no dia 1 de fevereiro, enviei um mail, tal como ficou acordado, para o Dr. Vasco Costa, no sentido de iniciarmos o processo de a Casa dos Magistrados vir para a posse da autarquia. Foi-lhe enviado esse mail, com as fotografias do existente, para ver agora se começamos o processo de vir esse bem para a propriedade da autarquia. Portanto, isso foi desenvolvido no dia 1 de fevereiro, através de mail. Sim, e agora é mais pertinente do que nunca, não é? Com estas novas medidas, ter imóveis do Estado devolutos e não serem utilizados realmente não faz sentido. Mas temos feito as diligências constantemente. Aliás, a prova disso é que já no início deste ano houve já 2 reuniões em ambos os sentidos, não é? E de facto estamos agora a aguardar respostas.
para podermos ter desenvolvimento. É óbvio que se não tivermos rapidamente respostas, vamos insistir, porque é assim que temos que fazer. Relativamente à intervenção da Sra. Vereadora Clementina Gemelo, e desta vez não me enganei, fica na família, não é mesmo? Não, Sr. Presidente, é que não acertou nem na irmã, é que ela também não é Conceição. Assunção. Portanto, foram logo 2 erros seguidos. Relativamente à Feira da Caça, de facto, revelou-se aqui um dinamismo interessante e, de facto, também em termos económicos, gerou, de facto, aqui uma riqueza considerável. A questão era só ver como é que estava a restauração, e já não falo do alojamento, que ainda hoje tive a oportunidade de falar com um empresário do Concelho de Bragança, que agradeceu também o facto de nós termos estes eventos tão dinâmicos que lhe ajuda a ter alguma rentabilidade do espaço. Portanto, isto já extravasa, portanto, nós não temos alojamento suficiente, o que é bom sinal. Relativamente à questão dos bilhetes e, enfim, do encaminhamento dessas verbas com cariz social, isso aí depois o Sr. Vereador, se quiser fazer uma intervenção sobre a alteração do padrão de anos anteriores, poderá fazê-lo. Quanto à animação, eu tenho a minha opinião, quanto à animação noturna, eu penso que isto é um evento que tem que ter alguma animação, e teve uma animação residual e, de facto, boa. Pelo menos eu tive a oportunidade de estar no corredor da restauração e era uma animação noturna que se prolongava pela noite dentro, portanto, significa que é um figurino que acaba por ser, funciona e com poucos custos, que é o que nós neste momento estamos a tentar fazer bem, gastando pouco, porque de facto os nossos orçamentos são de contenção, e não é só no nosso caso. Eu não quero seguir exemplos de outros municípios vizinhos que têm que ter ajudas financeiras, e eu não quero chegar a esse ponto, já que nós na pior fase da nossa governação conseguimos não ir a esse tipo de ajudas. Portanto, eu espero agora continuar e levar até ao fim. Claro que se tiver que ser, muito bem. Quanto ao facto de serem o suporte de alguns músicos, nomeadamente os DJs, pelos bares, eu penso que eles não se vão queixar, porque de facto o lucro foi imenso e, portanto, os custos são residuais. E isso também nos ajuda a nós, em termos de equilibrar a gestão deste evento, porque, como vocês sabem, já foi bastante dispendioso. É uma aposta, nós temos que apostar no que nos diferencia dos outros municípios. Reparem que Bragança teve uma feira semelhante que acabou, não conseguiu rivalizar com a nossa, e isso é bom para nós, significa que nós estamos no bom caminho e temos já um know-how considerável, vindo de há muitos anos. Eu não sei sobre isso se o Sr. Vereador quer dizer alguma coisa, se não, não. Ok. Relativamente ao Carnaval, de facto, houve aqui houve sinergias, e eu digo, sinto-me muito satisfeito e muito orgulhoso porque conseguimos pôr 3 forças a trabalhar em conjunto e em profundo entendimento, apesar de, por vezes, haver sempre alguns diferentes, mas correu muito bem este trabalho. Como disse muito bem, um selo de qualidade que se afirma. O investimento feito aumentou, nós vamos ainda aumentar mais para criar infraestruturas que dignifiquem o evento. Em termos de massificação, acho que não podemos ir além disto, porque já de facto temos uma sobrecarga imensa. Este ano eu estive a conversar com as pessoas que estiveram diretamente envolvidas
e como vocês sabem, o Presidente da Associação avançou com 70 mil visitantes. Eu falei com outras pessoas isentas que me disseram que não acreditam que foram mais do que 70 mil, porque só o domingo realmente foi uma avalanche. E de facto não foi só o domingo, foi sexta à noite, foi sábado à noite, foi segunda à noite com o pregão casamenteiro, que aquilo, eu nunca tinha visto aquela rua tão preenchida de cima a baixo, e depois tudo o resto, tudo o envolvente. É o número de caravanas, eu nunca vi tantas caravanas aqui, nunca vi tantos autocarros, enfim, os restaurantes eram filas atrás de filas. Eu lembro que as pessoas da restauração, até na terça-feira, alguns deles disseram, só conseguimos sair às 5, 6 da tarde para viver a queima do careto, porque antes não conseguimos. Então, isto é para vocês verem que realmente nós não poderemos aqui, agora é criar condições para tornar o evento mais digno, porque de facto mais gente, nem sei se conseguimos, já não sabemos. Tivemos gente de todo lado, portanto, gente estrangeira, gente de Portugal inteiro, das ilhas, enfim, é de facto um sucesso e isto é um bom sinal. São os nossos selos que nos diferenciam e temos de facto continuar a apostar, isso sim. Quanto à questão do... deixou aqui vários elogios, eu só reforçava ainda mais o elogio que fez à organização pela limpeza e de facto foi um exemplo. Isso era das coisas que nos referenciavam as pessoas de fora, é que havia limpeza. Logo de manhã estava tudo limpo, as casas de banho mantiveram-se limpas, que isso é importante, foi dos elogios maiores que nós tivemos dos visitantes, e isto aqui temos que dar os parabéns também aqui à Junta de Freguesia, que funcionou muito bem com a Associação dos Caretos, e temos que dar os parabéns a todos. Relativamente aos desfiles, o desfile noturno voltou. Tem que haver aqui talvez mais adesão das freguesias, que acho que ainda não foi o suficiente, a maioria foram as freguesias, mas tivemos 1/3 das freguesias, podíamos ter mais. E acho que vamos ter que apostar mais nisso, para tornar realmente o desfile ainda mais genuíno. Quanto ao desfile das crianças, eu gostei, particularmente gostei, acho que estava criativo, faltou talvez alguma animação mais, mas vamos registar isso e podemos evidenciar isso nos próximos desfiles. As guloseimas, penso que houve guloseimas, não? Falaram em línguas da sogra. Mas era o apitinho. Era o apitinho, então já não. Eu, para mim, língua da sogra são aqueles biscoitos. Mas pronto, está bem. Foram dadas no início, como as crianças viam não dava para usarem, portanto só puderam usar depois do desfile. O Sr. Presidente corta tanto que até às criancinhas já está a cortar no bolsado. Não, vocês é o defeito da área profissional, não é? Temos de ter cuidado, não é? Porque damos cabo dos dentinhos das crianças, as diabetes, essas coisas todas. Nós damos a eles e estamos nós a fazer os exageros. Muito bem. Da feira de São Pedro. Eu confesso que quando tivemos que ter algum cuidado com a restrição orçamental, desinvestimos um pouco na Feira de São Pedro, mas também não foi só na parte orçamental, foi no emagrecimento da semana. Isto porquê? Porque ouvíamos as pessoas, os expositores, as pessoas diretamente envolvidas a pedir um espaço mais encurtado. E foi por aí que optamos. É evidente que também não ajudou muito a questão da pandemia, deixou-nos aqui um pouco apáticos em relação a isso, e depois aquela minha atitude do ano passado de não querer ter um dispêndio exagerado com artistas. Foi uma opção minha, eu orgulho-me disso, porque acho que não tivemos menos visitantes por causa disso.
O objetivo primordial, como vocês sabem, aqui era termos uma fonte de rendimento para a associação comercial e aí conseguimos. E continuo a dizer que estamos em falta para convosco, mas também para connosco, porque a associação comercial ainda não nos apresentou contas. Mas posso-vos dizer que ajudou bastante. E este é o nosso objetivo principal. Porquê? São as pessoas. Há pessoas em risco ali de despedimento, nós não queremos que isso aconteça. Portanto, ao fazermos isto, estamos a criar condições para que eles tenham alguma sustentabilidade. E penso que mal haja a oportunidade de eles estar-nos contas, que eu quero também que sejam públicas e que vocês tenham acesso a elas. Eu ainda não tive, por isso é que eu ainda não as trouxe. Mas penso que foi positivo, pelo menos foi o feedback que eu tive. Relativamente aos stands, também a faturação é gerida pela Associação Comercial, portanto é natural que aqui haja um fogo financeiro muito importante. Tivemos festa, tivemos dias preenchidíssimos, como vocês sabem. Este ano, mais um ano em que vamos ter alguma restrição orçamental. Eu espero, o figurino vai ser semelhante. Eu espero ter 2 artistas importantes e os outros vamos trabalhar com a prata da casa. Como disse muito bem, temos que financiar e apoiar os artistas domésticos, portanto, para nós é importante. Falou isto, quer dizer, porque de facto é capaz de ser um bocado um contrassenso nós fazermos festas de São Pedro com 50, 60 mil euros, quando já se fizeram com 300 mil noutros tempos. Mas eu não concordo com isso. Acho que é um desperdício de dinheiro. Posso estar errado, as pessoas que me digam, conseguimos ter animação e festa igual e ter a associação comercial com capacidade de sustentabilidade e sem termos gastos que podem ser encaminhados para outras obras. Relativamente à questão do louvor que fez às boas práticas da Junta de Macedo, eu quero dizer que acho muito bem, têm tido iniciativas louváveis, são complementares a outras iniciativas que nós temos e ainda bem que existem. A questão da lenha, quero-vos dizer que eu também já tinha pedido aos nossos serviços de jardim se tínhamos lenha disponível para algumas famílias identificadas, nomeadamente pessoas que vivem sós, e que, pronto, tentamos providenciar e quando eu vi esta iniciativa fiquei extremamente agradado. E temos que dar os parabéns à Junta de Freguesia de Macedo Cavaleiros por esta iniciativa, porque isto é muito importante, principalmente com a crise energética que há. Nós temos que criar soluções para estas pessoas. Depois, uma última questão do Sr. Vereador Edgar, a questão de perder aquela situação com os funcionários. Aqui não se trata de perder ou ganhar. Na altura, falou-me se eu tinha sido bem aconselhado. Eu estava a chegar, não sabia, não conhecia a essência do que se passava. Obviamente que não foi do meu agrado aquilo que se fez. E a prova disso é que basta perguntar às pessoas envolvidas o que é que acham da minha atitude sobre isto. Aliás, sempre tive um comportamento com eles como tinha tido antes. São pessoas que eu posso dizer que são minhas amigas. Eram pessoas com quem eu até privava, portanto, também a questão de eles serem recolocados ou não, é obviamente que isto tem que ser conversado com eles, já foi, irá continuar a ser conversado, cada um deles tem a sua opinião e quererá uma solução. Nós temos o exemplo de um caso aqui, Presidente. Eu penso que se uma pessoa se sente bem na nova situação que tem, não teremos que o recolocar naquela que tinha. E alguns desses funcionários, não vou dizer todos,
Uns foi por sugestão nossa, outros foi por sugestão deles, foram colocados inclusive no sítio que queriam. Sabem disso? Há pessoas que foram colocadas no sítio que queriam. Agora, quanto aos prejuízos, eu posso dizer que prejuízo não houve, nem deles. Houve deles talvez moral, mas em termos financeiros não, porque isso será compensado, obviamente. Em relação a prejuízos nossos também não, porque eles continuaram a trabalhar noutras funções e, portanto, e o dinheiro que nós teríamos que gastar é o que vamos ter que gastar. Portanto, não penso que... Sim. Mas à data havia um quadro com determinados encarregados operacionais, certo? Sim. Que hoje vai ter que ser alterado o quadro, ou não? Vai ter que se aumentar o número de encarregados operacionais. Por isso é que eu digo, na altura, se não há esse acontecimento, não havia encarregados que vieram substituir aqueles. Eram eles. Sim, mas... Daí que haja um prejuízo por uma decisão mas que o Sr. Presidente, embora disse aqui que não estaria muito de acordo, mas foi você que assinou, não é? Sim, neste momento não tenho presente como é que decorreu esta situação. O que eu lhe posso dizer é que, à altura, o executivo era outro, não era este, portanto, e foram tomadas decisões com base nas pessoas que estavam presentes nessa altura e, independentemente de eu estar de acordo ou não, foi assim que ocorreu, por solidariedade do executivo. O que eu posso dizer é que não me parece que tenha havido um prejuízo assim tão notório. Conseguimos compensar a situação desagradável e resolver minimamente, de forma equilibrada, eventualmente essa injustiça, porque inclusive posso-vos dizer que havia comentários e polémicas entre trabalhadores sobre esses lugares de chefia. Portanto, o que significa que nem tudo era pacífico, também não era tranquilo. E pronto, criou-se esta solução e neste momento eu com o que nós criamos à altura, tanto a posteriori, portanto, penso que as pessoas estão satisfeitas e não sei se quererão mesmo alterar a situação. Até porque, como sabe, portanto, se tivermos que criar, repor essas chefias, serão repostas, mas como eu disse, como havia situações polémicas, nós provavelmente teríamos que criar outras situações. Portanto, isto acaba por ficar uma situação de equilíbrio e penso que ninguém tem que dizer que ganhou ou perdeu. Se calhar ganhamos todos. Sr. Presidente, permite-me só uma última intervenção ainda acerca da Feira de São Pedro. Concordamos todos que, de facto, vivemos tempos difíceis e que não podemos, se calhar, despender numa feira ou no certame aquilo que gostaríamos no momento. Para nós não é importante se é 300 mil, se é 60 mil. O importante aqui é mais a gestão de como é feito o investimento que é aplicado ali e com quem. Se calhar seria boa ideia conseguirmos replicar a fórmula de sucesso do Entrudo Chocalheiro. Envolver a associação comercial, envolver a junta de freguesia, envolver o município, envolver as freguesias todas, de maneira que a cada um coubesse uma parte e o todo fosse o sucesso que toda a gente espera da Feira de São Pedro. E não propriamente elevar muito o dinheiro que a Câmara investe nesse certame. É assim, o envolvimento das partes ocorre já. Nós não fazemos nada sem ter na organização a associação comercial. Aliás, neste momento, se calhar é a razão maior de nós termos feito a festa de São Pedro ano passado. A festa, estamos a falar do evento comercial e industrial, não estou a falar da festa religiosa, isso, obviamente, mas estamos a envolver os parceiros, sempre. Portanto, houve uma altura, já agora, podemos ir por aí, também no início não foi pacífico, porque havia algum diferendo aqui e em que, de facto, esteve parcialmente excluída a associação comercial. A partir do momento que tomei eu a responsabilidade da feira,
integrei-os automaticamente, totalmente. Não planeamos nada sem o Conselho e sem a presença deles, apesar do investimento ser todo do município, mas é como lhe digo, é um evento e um certame que só faz sentido se a Associação Comercial estiver envolvida e porque também tem benefícios com isso. Portanto, nós temos aqui várias preocupações, como já perceberam, é manter de facto o evento, a qualidade do evento, eu quero ver se não perdemos muito para depois podermos avançar quando tivermos algum folgo financeiro, que eu espero que mais um ano a gente possa ter algum folgo, nós começarmos a remontar novamente o evento e a dar-lhe outra dignidade. Embora eu continue a dizer, o princípio, o mesmo. Eu acho que não temos que ter artistas. Imaginem, ter aqui um artista, sei lá, como um Tony Carreira, que consome um orçamento completo de uma feira, se calhar não faz sentido. Nós podemos, por exemplo, trazer uns UHF ou, sei lá, chutes e pontapés a preços mais contidos. E eu acho que isso é possível e dá animação para todos os escalões etários, para jovens, porque os jovens continuam a gostar de chutes e pontapés, e para os mais maduros. Portanto, mas sim, claro que nós envolvemos os parceiros. Passávamos então à ordem do dia e ao Departamento de Administração e Finanças. No primeiro ponto, temos aqui a deliberação sobre a constituição dos fundos de maneio para 2023. Não sei se há algo... Não. Portanto, nós aqui vamos então aprovar. No ponto 2, na divisão de Cultura e Turismo, deliberação sobre o apoio financeiro a associações, neste caso, a aquisição de fardas à banda 25 de março. Penso que também é tranquilo. Na divisão social, temos aqui no âmbito do programa Macedo Cuidar, são 5 deliberações sobre o apoio na aquisição de medicamentos. Penso que podemos votar em bloco. Portanto, isto também é uma questão social pacífica. Portanto, ficam aprovados em bloco até ao ponto 7. Na divisão administrativa e de recursos humanos, temos aqui um ponto único, que é uma ratificação do pedido de licenciamento do passeio todo o terreno turístico Terras de Caretos 2023. Portanto, já foi efetuado, é apenas para ratificar. No Departamento de Obras e Gestão Urbanística, temos aqui pedidos de pagamento fracionados de dívida de água, são 3 consumidores diferentes. Penso que também podemos aprovar em bloco. E terminado estes pontos, acabávamos com os assuntos a aprovar em minuta. E não sei se há alguma intervenção do público. Não há. Não havendo, saudamos os nossos teleouvintes, deixando-lhe aqui um abraço fraterno e até à próxima, e agradecer a todos e desejar uma boa tarde. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.